Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria agradecer ao pastor Paulo, ao pastor Osmir, por confiar o altar, Que o altar é onde sai o alimento para a igreja, cujo é o corpo de Cristo, amém? Eu agradeço pela confiança desde já, em nome de Jesus Cristo. Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos direto na pregação, na palavra de Deus. Os irmãos desde já me perdoem, porque eu estou um pouco nervoso. Faz um tempo que eu não prego a palavra, e o Senhor, há uns 4 anos atrás, eu deixei de pregar a palavra, mas o Senhor hoje me trouxe aqui para trazer uma palavra para vocês, e espero que seja um alimento para o nosso crescimento, amém? Eu estou recebendo aqui como vocês estão recebendo aí, amém? Eu oro a Deus que eu seja bem-aventurado passando a palavra para vocês, e vocês sejam bem-aventurados ouvindo a palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse ele fala que bem-aventurado aquele que fala as profecias desse livro, mas bem-aventurado também aqueles que ouvem. Então que o Senhor nesta manhã me dê boca para falar a palavra do Senhor legítima, e que vocês tenham ouvido para receber a palavra do Senhor, amém? No livro de Lucas, capítulo 1, amém? Eu já agradeço também o Ministério de Louvor aqui, porque já através do Espírito Santo já foi colaborando com a pregação, colaborando com a administração da palavra de Deus. No livro de Lucas ele diz, capítulo 15, versículo 1, ele diz: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre o seu ombro gostoso ou jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele continua dizendo: e disse certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tomando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei:
Pai, porque pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e ponde um anel na sua mão e alpargas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Podemos tomar os nossos assentos. Amém? Nós podemos ver que são 3 parábolas em uma só. Amém? 3 parábolas em uma só. E nós vemos aqui 4 formas de perdidos. Nós vemos primeiro a ovelha perdida, aquela que estava ali no campo junto com o seu pastor, junto com o rebanho, e por acaso se desviou, foi para um pasto mais verde, achando que estava salvo. No princípio até ouvia as outras ovelhas, ouvia o rebanho ali perto, ouvia a voz do seu pastor, mas se distanciou e acabou se perdendo. E o pastor diligente foi lá buscar ela. E a palavra diz que o pastor, ele pegou as 99 e deixou no deserto. E nós vemos aqui a forma do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala que quando um membro padece, todo o corpo padece. Então as 99 ficaram ali no deserto. Ficaram ali no deserto, esperando trazer aquela parte do corpo, aquela parte do rebanho que estava perdida, pois ela estava ligada junto com esse rebanho. Amém? Mas nós vemos também Jesus falando a respeito de uma certa mulher que tinha 10 dracmas. E eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar a esta época que Jesus estava pregando ali, ensinando. Porque nessa época nós vemos ali no começo que os escribas e os fariseus estavam indignados com Jesus estar pregando, ensinando pecadores e comendo com pecadores. Mas Jesus, ele não só comia com pecadores, ele também quebrava todos os indignos daquele tempo. Porque os pregadores da época, os escribas, os fariseus, eles ensinavam, mas eles ensinavam até por parábolas, mas jamais eles iriam usar uma mulher para falar a parábola. Nós estamos falando do Oriente Médio, onde lá a mulher não tem o valor que a mulher tem aqui.
Lá a mulher, ela não anda descoberta, ela anda com a burca, ela anda coberta. E o Senhor Jesus está falando de 10 dracmas. Nós vemos aqui também que ele já aproveitou, porque a dracma é uma moeda que veio da Grécia. E o Jesus estava abraçando toda aquela multidão e ensinando toda aquela multidão. E as mulheres ali que estavam ali, elas se maravilharam quando Jesus usou uma mulher e usou as 10 dracmas para falar dessa mulher. Porque aqui nós não vemos que ela perdeu uma dracma com um valor monetário. Ela não perdeu aquelas dracmas porque valia um dia de trabalho, porque tinha um valor monetário. Ela perdeu aquela dracma porque era o valor que ela tinha do seu esposo, do seu marido. Jesus está dizendo aqui nessa passagem que nós, igreja de Cristo, nós temos valor total. As 10 dracmas significa um valor total. Nós vemos os gregos, eles usavam essas dracmas para valorizarem as suas esposas. E essa esposa, essa mulher, ela está aqui quando ele fala que ela corre varrer a casa e buscar esta dracma perdida. Não é porque ela ia fazer compra, não é porque ela estava perdendo aquele enfeite que dava valor para ela. Quando ela saía na rua, ela saía com a burca, saía com todo aquele ornamento, ninguém via, só via o olho dela. Mas nessas 10 dracmas era um ornamento de costume grego que colocavam na testa ou em cima da boca. E ela perdendo uma dracma, ela perdia aquele valor totalitário. Aquele valor. Você já viu uma pessoa quando faz alguma coisa e fala assim, 9, 9,5, essa 10 é o valor máximo, 10, ela tinha aquele valor. E Jesus ali já estava pregando, já mostrando o valor que tinha a mulher, o valor que tinha as mulheres para ele, para o reino de Deus. E aqui ele se colocou também como marido. E nós somos esta mulher. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos que temos um selo, como foi falado aqui. Um selo com Cristo, o selo do Espírito Santo de Deus, o selo total. Jesus nos chama para sermos imperfeitos. Ele chama a igreja dele perfeita, em glória, em ornamento. Ele chama a igreja dele perfeita, em amor. Em João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa vida eterna que nós almejamos como igreja de Cristo, que nós estamos aqui buscando como igreja de Cristo. Mas nós não podemos deixar e nem perder este valor. E eu falei para vocês que nós temos aqui, nessas 3 parábolas, 4 tipos de perdido. Aqui nós temos a ovelha perdida, que foi perdida para fora. Ela foi perdida fora, e o pastor saiu, deixou o rebanho e foi buscá-la. Nós temos o filho pródigo, aquele que recebeu o valor do pai dele e foi ao mundo. Mas lá ele teve consciência e voltou arrependido. O Senhor está colocando como pecadores. Mas nós temos aqui esta mulher, que ela perdeu um valor dela, um certo valor dela ela perdeu, mas ela perdeu dentro da casa. Ela não perdeu fora. Se fosse um valor monetário, ela falava assim, está aqui dentro, depois eu acho. Se fosse um valor só de compra, ela falava, não, eu vou usar as outras 9 moedas, depois eu procuro essa que está perdida. A hora que me faltar, a hora que eu necessitar, eu vou buscar essa moeda que está perdida. Mas ela estava perdendo ali, não era um valor monetário, era um valor como pessoa, como igreja, como mulher. E é isso que nós temos que ver.
Nós temos que ver que essa mulher, as dracmas que ela estava colocando aqui eram de prata. Hoje você vai lá para o lado da Grécia, lá, você acha muitos ornamentos de dracma. Você acha dracma feita de osso, mas essa era dracma de prata. E o Senhor fala que nós somos a igreja de Cristo, provados como a prata. Nós somos provados todos os dias como a prata. E eu fui buscar, pesquisar, porque eu tenho sede de aprender de Deus. E eu fui pesquisar o que quer dizer purificado. O que é purificar a prata? E eu fui buscar e encontrei que o ourives é o que purifica a prata. E essa prata tem que ser purificada como pelo fogo. Tem que ser colocada no fogo, para que toda a impureza, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não pertence àquela prata, seja eliminado desse corpo, seja eliminado dessa prata. E eu perguntei: Senhor, mas quando que nós vamos ver que essa prata está boa, que ela está perfeita? Porque se a prata, você deixar ela, eu aprendi isso, graças a Deus, que se você deixar ela pouco tempo, ela vai sair com muitas impurezas. Mas se você deixar muito tempo no fogo, ela vai perder o brilho, ela vai perder a essência de prata, ela vai perder o valor dela de prata. Aí quando você vai saber, quando o ourives sabe que a prata estava no ponto, que está no ponto perfeito, é quando ele olha para a prata e a imagem dele está refletido nela. É quando Jesus olhar para nós e ver como igreja, e ver que a imagem de Cristo está refletida em nós. Como é que nós estamos vivendo? Como é esse valor? Como estamos me apresentando? Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 2, nós vemos a carta lá escrita à igreja de Éfesos, né? Nós vemos lá e eu li aquela carta lá, pediria para os irmãos colocassem, capítulo 2 de Apocalipse. Ele diz assim: escreve o anjo à igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos, sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Igreja perfeita, né? A igreja está perfeita. Quando eu comecei a ler, eu falei: nossa, essa é a igreja perfeita de Cristo, não se cansa. Aí Jesus continua: tenho porém contra ti que deixastes as primeiras obras. O que são as primeiras obras? Quais são as primeiras obras? Eu perguntei para o Senhor quais são. Ele fala: lembraste de onde caísses. E eu comecei a procurar ou são as primeiras obras. Hoje, os irmãos que estão nos seus lares, estão na sua casa, que estão no grupo de risco, estão lá, fazem parte do corpo de Cristo, estão recebendo do corpo de Cristo. Mas aqueles que podem estar em comunhão na igreja, aqueles que podem estar juntos, é este o primeiro amor. É este. Já penso, aquela época que nós nos convertemos, que Jesus nos chamou, que Jesus nos tirou, nós não vemos a hora de estar na igreja, nós não vemos a hora de estarmos congregando junto com os irmãos, nós não vemos a hora de estarmos juntos, buscando ao Senhor, nos alegramos. Nós estamos muitas vezes preocupados com os nossos afazeres e deixamos o primeiro amor, as primeiras obras.
Olhamos muitas vezes para a nave da igreja e vemos vários lugares vazios, assim. Nós falamos, nós estamos deixando de pregar o evangelho, nós estamos deixando de evangelizar, mas nós vamos olhar a palavra no livro de Atos dos Apóstolos e nós vemos que o Senhor, por causa da comunhão da igreja, por causa do partir do pão, de estar tudo em comum ali, o Senhor acrescentava aqueles a quem havia de ser salvo. O Senhor acrescentava. Às vezes nós nos esforçamos para pegar o evangelho, para buscar as pessoas lá fora, mas como é que nós estamos? Qual a nossa comunhão aqui dentro da igreja, como membro da igreja de Cristo, como parte desta igreja? Daqui a pouco nós estaremos ceando, estaremos aqui participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós estaremos aqui pela fé, confessando: Senhor, eu tenho parte contigo nesse corpo, eu tenho parte, Senhor, neste corpo. Liga todas as juntas, todas as medulas, liga, Senhor, tudo, Senhor, todas as ligaduras, e o teu sangue venha fluir em nós, venha fluir, venha fazer um corpo que se move, um corpo que sai do lugar, que anda, que promove o seu nome, que mostra o seu brilho, que mostra a tua face, que nós podemos nos achegar a ti, Senhor, na estatura de varão perfeito, uma igreja perfeita em Cristo, buscando. Esses dias eu estava vendo uma notícia e eu vi lá um físico polonês. Ele é físico e filósofo, e ele tem pelo meio da sua filosofia comparar a sociedade como sólido e líquido. E ele, no parte do livro dele, ele diz assim: a religião, pela fé, ela é sólida, só vai conseguir corromper se ela for quebrada. Aí ele diz a respeito do estudo da palavra, ele fala que o estudo da palavra é sólido, a palavra de Deus, ela é sólida. Aí ele faz uma comparação: se nós pegarmos a teologia da palavra e fizermos em forma de um litro, de um vidro, ela só vai se desfazer se nós a quebrarmos. Mas ele diz que a ideologia desses tempos, ela consegue entrar neste vidro por litro, como líquido, e consegue se moldar ao corpo desse vidro. As ideologias, as coisas mundanas, aquilo que não são de Deus, elas conseguem se moldar na igreja, elas conseguem se configurar como coisas de Deus. Quantas coisas você olha, é gospel para lá, gospel para cá, é forró gospel, não sei o que lá. Nós estamos aqui para colocar nome às coisas, nós estamos aqui para dizer, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós não somos aqui qualquer coisa, não. Jesus não te chamou para ser qualquer coisa. A palavra, quando Pedro fala com Jesus, Jesus fala assim: olha, Simão Barjonas, tu és Petros, tu és pedra, uma pequena pedra, mas sobre esta pedra que você revelou agora, vou construir a minha igreja. Ele não falou uma igreja, ele falou: a minha igreja será construída sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, é a nossa força, é a nossa segurança. Hoje nós estaremos participando aqui, ceando. A palavra diz que cada um examine-se a si mesmo, para que não
compareça diante do Senhor, que não participe deste corpo dissolutamente. E nós vemos aqui, amém? Vamos dar sequência aqui. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela fala da ovelha perdida, ela fala da dracma perdida, do brilho dessa dracma, do valor da mulher, do valor que a igreja tem, mas ela fala também do filho mais velho. Filho mais velho, aquele que está na igreja, segue todos os preceitos, faz tudo, obedece em tudo, mas não tem comunhão com Deus, porque ele viu o filho mais novo. O filho mais novo tinha diálogo com o pai. Ele foi lá e falou o que ele queria, o que ele estava sentindo. Ele expressou ao pai a vontade dele. E quantos estão hoje na casa de Deus sendo religiosos e não se expressa para Deus, não fala para Deus: Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu quero estar junto com meu irmão foi lá, está se perdendo no mundo, mas nós estamos aqui, vamos orar, vamos abençoá-lo, para que ele esteja de volta aqui, fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? São 4 perdidos, 2 fora e 2 dentro de casa. 2 fora, que podiam se comunicar. A ovelha, quando se viu em perigo, ela abriu a boca no trombone, ela começa a berrar, e o seu pastor ouve a voz da sua ovelha, e foi lá e buscou ela. O filho, ele teve consciência, ele é um ser pensante, ele pôde pensar, pôde se arrepender e voltou. A dracma já é um ser anonimado, ela é inanimado, né? Ela não se move, ela não se faz, ela não se manifesta. Você vai ter que pegar a candeia, acender e procurar em todas as frestas da casa. Pedir que a igreja estivesse de pé agora. Vamos nos colocar diante de Deus nesta hora. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus, para agradecer a Deus, porque Ele nos fez participantes deste corpo em Cristo, mesmo com as nossas falhas, com as nossas faltas, com tudo que nós possamos dizer que somos pequenos, mas o Senhor tem um valor. Cada um de nós tem um valor neste corpo, cada um de nós tem o seu valor. O apóstolo Paulo fala assim: como direi, pois? O pé vai dizer para a mão que não tem necessidade dela? Mas muitas vezes nós temos desmembrado o corpo de Cristo. Mas você fica sabendo que se você sair da igreja como ovelha, como parte de Cristo, você vai estar lá fora no mundo. O selo do Espírito Santo vai estar com você, porque o Senhor, Ele diz que as coisas de Deus são irrevogáveis. Ele não tira, Ele não vai tirar. Mas a participação no corpo vai ter que ser enxertada. Os israelitas achavam que eles seriam, mas Jesus veio como a videira verdadeira, e Ele cortou os ramos da videira, aqueles que não produziam, e nos enxertou nesta videira, cujo agricultor é o Senhor Salvador, o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém?